Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que tá começando o seu dia. Vitória do Sport, né, cara? Cara, depois de mais de 6 meses sem vencer na Ilha do Retiro, o maior jejum da história do Sport Clube do Recife, um clube que é mais do que centenário, né, cara? E conseguiu passar esse tempo todo sem vencer na ilha, mas ontem foi especial, venceu um grande clube de futebol brasileiro, né? Um clube que campeão mundial, vários títulos brasileiros, vários títulos nacionais, título de Libertadores, e o Sport consegue uma vitória importantíssima. Eu quero falar com vocês sobre essa vitória um pouco mais frio agora, fora do estádio, aqui na minha casa, e quero falar também sobre uma fala do Vitinho, jogador do Corinthians, que defecou pela boca. É aquele negócio. Quando você perde para um adversário e o Sport é esse adversário que veio em um momento muito ruim, você tem que inventar uma desculpa. Então o Dorival Júnior inventou desculpa, o Vitinho inventou desculpa e eu quero conversar com vocês sobre isso aqui, tá bom? Antes de mais nada, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. Estamos de volta aqui trazendo conteúdo todo santo dia. A minha voz ainda tá voltando, ainda tá falhando, acredito, cara. Acho que a pior gripe que eu peguei na minha vida foi essa, cara. Assim, destruiu realmente a minha voz. Não tô conseguindo cantar, não tô conseguindo falar direito, mas tá voltando aos poucos e, óbvio, a gente vai fazer esse conteúdo aqui. Então te inscreve, dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender, tá bom? Ó, primeiro eu quero falar sobre alguns pontos aqui interessantes. O primeiro é como jogou bola o Zé Lucas. Cara, impressionante como o Zé Lucas jogou. A partida que o Zé Lucas fez foi primorosa em todos os aspectos. Defensivamente, ele jogou muito bem, tá? Ele conseguiu, inclusive, suprir a lacuna que foi deixada pelo Johan, porque o Johan é esse jogador que não ajuda ofensivamente, não ajuda defensivamente. Um cara que já jogou muita bola na carreira, jogou muito no Atlético Mineiro, foi campeão brasileiro, acho que foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro e campeão pelo Palmeiras também. Então, um cara que já teve um bom futebol, mas no esporte, esse ano foi uma lástima, não entregou absolutamente nada. E o Zé Lucas conseguiu suprir. Defensivamente, ele fazia a reposição muito bem, e ofensivamente, ele fez também a transição meio-ataque muito bem. Inclusive, o gol, se você não percebeu, o gol do Mateuzinho sai de uma jogada do Zé Lucas, cara, onde ele basicamente vira de costas ali da marcação, sai jogando, corta um zagueiro, mesmo sendo puxado, retém a bola, solta a bola. Ele queria soltar no Derek, mas a bola acaba batendo no jogador do Corinthians, sobra para o Mateuzinho, que faz uma jogada incrível e fez o gol que deu a vitória ao Sport. Mas a jogada se iniciou do Zé Lucas. Lembrando também que o Zé Lucas, no primeiro tempo, fez um gol, tá? Um gol que, inclusive, gera aí discussões se teve participação, se não teve participação, mas a verdade é que o Zé Lucas fez uma partida primorosa. Para mim, foi a melhor partida que eu vi o Zé Lucas jogar com a camisa do Sport. E é interessante, cara, porque contra o Corinthians lá, ele já jogou muito bem. É um jogador que, com grandes clubes, quando joga com grandes adversários, parece que ele cresce também na mesma proporção, sabe? É um menino de muito, muito talento, né? É um menino que já deveria ter sido vendido pelo Sport, inclusive. Eu acho que, inclusive, cada vez mais que o Sport demora a vender esse jogador, desvaloriza mais, porque o time tá praticamente rebaixado. Outro jogador que fez uma partida, cara, para mim, muito, mas muito interessante mesmo, e fazia tempo que ele não jogava bem, foi o Léo Pereira. O Léo Pereira, no começo do jogo, meio perdido, depois começou a se encontrar, e no segundo tempo fez uma grande partida, sabe? Para mim, inclusive, teve um contra-ataque, cara, que já depois do primeiro gol do Sport, ele vai num contra-ataque em saída, solta a bola, deixa o Mateuzinho de cara, que podia ter finalizado, podia ter escorado, podia ter colocado, foi dar um totozinho, né? Foi dar aquele tirada do goleiro, mas muito fraco, o goleiro recebeu a bola tranquilo, o Hugo, né? Que é um bom goleiro do Corinthians, goleiro da seleção brasileira, e acabou perdendo essa chance, mas foi uma criação do Léo Pereira, que, cara, vamos convenhamos, depois do jogo contra o Grêmio, ele não estava jogando absolutamente mais nada pelo Sport. Ontem ele conseguiu crescer à medida que o time cresceu. À medida que o time foi crescendo no jogo, ele foi crescendo também. Eu quero colocar para vocês aqui, tá uma matéria aqui, deixa eu só mudar a transição, para a gente ver aqui uma fala do jogador do Corinthians, o Vitinho. Meia do Corinthians analisa revés na Ilha do Retiro e critica gramado no estádio. Eu vou me atentar aqui, basicamente, ao que ele falou com relação ao gramado e ao jogo, tá? Vamos lá. Aspas pro Vitinho aqui, ó. A gente tentou fazer um jogo que o professor pediu pra gente, mas é claro que é um jogo muito difícil. Campo horrível.
A gente criou boas chances. Assim, vocês criaram 2 chances, na realidade, né? Criou uma bola que foi no travessão, né? E teve a outra bola, que eu acho que foi ele mesmo que finalizou. Foi uma escorada do Yuri Alberto. Ele escora de cabeça. O Vitinho chega batendo, a bola passa perto e vai pra fora. Foi as 2 jogadas, para mim, que eu lembro, interessantes, assim, do Corinthians. E não teve mais do que isso, não, tá? Só que também acho que a arbitragem picotou um pouco o jogo. Eles fizeram muita falta, principalmente o volante deles. E aí, no final do jogo, ele dá 5 minutos de acréscimo, sendo que 5 minutos é o mínimo das substituições. E um jogo parado por muito tempo. Ele se jogando no chão. Ó, primeiro ponto aqui, que eu quero conversar com vocês. Eu não vi isso. Eu não vi o Sport fazendo cera. De verdade, eu acho que o Sport, os jogadores se lesionaram à medida que estavam se machucando. Né? Então, eu não vi os jogadores fazendo cera. Quem criou a confusão inicial foi o time do Corinthians. Então eu acho que aquela meia confusão, discussão ali, e teve também uma parada ali, acho que de 1 minuto, mais ou menos, ali, por conta dos sinalizadores, que a torcida do Corinthians acabou acendendo, já na intenção de parar o jogo, para catimbar, para segurar mais tempo. Então, assim, se o árbitro, na minha visão, não sei se isso é regra, tá? Mas na minha visão, se o árbitro entra na pira dos jogadores do Corinthians arrumando confusão e da torcida do Corinthians ligando sinalizador, eu acho que é beneficial o infrator, sabe? Então, acho que esse discurso do Vitinho, né, acho que não faz o menor sentido. Outra coisa, ele critica o gramado. Cara, o gramado da Neoquímica Arena, que é o gramado do Corinthians, é o melhor gramado do Brasil. Então, assim, se você quiser comparar realmente o gramado da Ilha, que é um bom gramado, tá? Melhorou bastante, ao da Neoquímica, óbvio que você não vai conseguir comparar, porque é muito diferente. Tá? Agora, você falar que é um gramado horrível, que é um gramado que não é impraticável o jogo, porque quando ele fala que o gramado é horrível, é um gramado impraticável. Aí eu vou discordar completamente do Vitinho, porque realmente eu acho que é uma desculpa de perdedor. É aquela desculpa. Inclusive, o Dorival, na coletiva, também falou que o Corinthians jogou bem. Cara, o Corinthians não jogou nada. O Sport conseguiu anular o meio-campo do Corinthians. O Yuri Alberto fez uma partida muito abaixo. Tá voltando ainda de lesão, então tá se recuperando ainda. O time do Corinthians é um bom time. Óbvio, veio sem um Garro, veio sem o Memphis Depay, sabe? Veio com alguns desfalques importantes, mas mesmo assim é um bom time. Então, você falar que não conseguiu jogar bem porque o gramado foi ruim, que os jogadores do Sport catimbaram, porque a arbitragem foi ruim, aí é uma desculpa bizarra de perdedor. Bizarra de perdedor. Você jogou mal, cara. Você tem que assumir, ó. A gente não jogou bem, a gente não conseguiu criar jogadas, a gente foi anulado pelos volantes, sabe? Eu não vi tantas faltas assim. Eu acho que um jogo pegado, à medida que o Sport tá muito tempo sem vencer na Ilha, ele vai realmente aumentar um pouco a sua marcação. Ele vai subir um pouco o tom da marcação para garantir o resultado. Então não vi alguma coisa desleal, nada disso. Eu acho que o Sport jogou para vencer a partida, enquanto o Corinthians não conseguiu jogar porque foi anulado pelo time do Sport. Essa é a minha visão de jogo, discordo completamente do Vitinho. Acho que é uma desculpa de perdedor, ainda mais falar do gramado. Talvez a Ilha do Retiro não tenha o melhor gramado do Brasil, mas é um gramado decente que dá para jogar assim, tá? Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha. Você concorda, discorda? Para mim foi uma gafe aí, chororô do jogador do Corinthians. Mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aí e, é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.